pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Aqui eu sou a professora Patrícia Ferraz, professora de Química. Vou explicar matéria para vocês aí, misturas. Então a gente vai começar com a aula bem devagarzinho, com a aula de Química, porque talvez vocês não viram Química no nono ano. Muitos alunos já me falaram que não viram nada de Química na última live que nós fizemos, através do Google Meet. Então, agora vai ser misturas. Olha só, o que é uma mistura? A química estuda a matéria e as transformações sofridas aí por ela. A matéria, por sua vez, é tudo aquilo que ocupa, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, e que, portanto, possui massa e volume. Então, tudo aquilo é matéria, pessoal. Eu sou uma matéria, uma mesa, uma caneta, tudo que ocupa lugar aqui no espaço é uma matéria, tá certo? Ela pode ser encontrada de duas formas básicas. Vamos ver: substâncias e misturas. Essas duas aqui. Conforme explicado no texto, o que é uma substância? Então, vamos ver. Uma substância configura-se quando determinado material é formado somente por um tipo de componentes, que pode ser partículas como átomos, moléculas e formas. Um exemplo, se eu tiver só num recipiente aqui, ó, esse aqui se chama becker, tá, pessoal? Então, esse becker só tem O2 aqui dentro. São as nossas vidrarias, que depois eu vou apresentar as vidrarias para vocês. Então, esse aqui vai se chamar becker. Esse becker aqui, ele é milimetrado e ele é de 250 ml. Só que lá dentro só tem, e ele é fechado, esse becker aqui, ó, porque nós estamos vendo gases aqui, tá? O2. Então, se eu tenho só O2, vai ser o quê? Vamos voltar. Uma substância configura-se quando determinado material é formado somente por um tipo de componente. Então esse aqui, professora, vai ser uma substância, porque só tem um tipo de componente lá dentro, só tem O2. Por um tipo de componente, que pode ser partículas como átomos, moléculas, fórmulas unitárias, elétrons ou íons, e como resultado apresenta propriedades físicas como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade, fixas e bem definidas. Já as misturas são determinados sistemas formados por duas ou mais substâncias compostas. As misturas, tá? Ou simples, que sejam diferentes. Dessa forma, apresentam as propriedades físicas não definidas e variáveis. Essas propriedades dependem da quantidade de cada substância na mistura e da natureza. Então, se eu tiver aqui, ó, um becker, e esse becker também fechado aqui, becker de 250 ml, eu vou colocar lá dentro O2, H2O. Então, ó, quantas substâncias eu tenho? Eu tenho O2, tenho H2O, tá certo? Então, são dois tipos aí. Tem o NaCl, que é o cloreto de sódio, que vocês vão aprender o nome, cada um depois. Então, isso aqui vai ser uma mistura. Eu misturei água com gás e com cloreto de sódio, que é o sal, tá certo? Então, esse aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma mistura. Vamos para o próximo aqui, pessoal. Eu deixei um resuminho bem legal para vocês, que eu vou explicar cada um, as misturas homogêneas e heterogêneas. Olha essa mistura heterogênea aqui. Vamos ver a heterogênea primeiro. Heterogênea, duas ou mais fases. Professora, então eu vou enxergar duas ou mais fases pelo becker. Esse aqui é o becker de vidro, né? Então foi colocado lá dentro óleo e foi colocado também água. Então, esses dois, eles não se misturam. Por ele não se misturar, eu estou vendo o quê? Duas fases. Eu vejo a fase do óleo e vejo a fase da água. Então ele é uma mistura heterogênea, porque mistura heterogênea tem duas ou mais fases. Então, eu enxergo duas ou mais fases. Se eu colocar aqui dentro açúcar,
Açúcar vai misturar com a água, eu não vou ver açúcar, mas eu vou saber que aqui dentro eu coloquei quantos elementos químicos. Eu coloquei açúcar, coloquei o óleo e a água, mas quantas fases eu enxergo? Apenas o óleo e a água, porque o açúcar já se dissolveu aqui na água, certo? Pessoal, o sangue é homogêneo ou heterogêneo? O sangue é heterogêneo também, porque ele há uma divisão do plasma. Então, quando eu colocado na centrífuga, ele faz a separação do sorinho aqui em cima, vai ficar um sorinho aqui, ó. E aqui embaixo vai ficar a outra parte do sangue, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Olha só, o terceiro exemplo, se eu colocar água dentro do becker e areia, eu estou vendo a areia e estou vendo a água. Então, esse aqui é uma mistura o quê? Mistura heterogênea. Essa mistura heterogênea é a mistura entre os dois elementos químicos aqui. Mas eu estou vendo duas fases, ok? Então, mistura heterogênea tem de duas ou mais fases que eu vou enxergar. Mas pode ter mais elementos químicos, como o sal, a açúcar, que ele vai se dissolver aqui. Agora, misturas homogêneas, pessoal. Como que eu vou identificar? Apenas uma fase. Então, eu vou ter só uma fase. Eu vou ter uma mistura aqui dentro de dois elementos químicos, mas eu só enxergo uma fase, a água. Eu vou colocar aqui água mais açúcar aqui dentro. Então, aqui, ó, vai ficar água, foi colocado, mais açúcar aqui dentro. Eu dissolvi tudo aqui dentro, misturei bastante. Essa mistura dos dois, o que vai acontecer? É uma mistura de dois elementos químicos, mas que eu enxergo apenas um elemento químico, a água. Essa é mistura homogênea, apenas uma fase. Eu vejo uma fase, só vejo a água. Olha só, ar atmosférico. O ar atmosférico, olha quanta coisa que a gente respira aí, ó. CO2, N2, O2, então nitrogênio, ácido o CO2 aqui, né? Ácido carbônico. Então, é o O2, é o oxigênio. Então, isso aqui tudo é uma mistura no ar atmosférico, mas que eu só vejo uma fase. Aliás, eu não vejo nenhuma. Por quê? Porque o ar, você não enxerga o ar, não é isso? Ele é invisível. Então, mas se eu colocar no embolo de injeção e apertar e segurar a pontinha da injeção e apertar, você vai ver que você não consegue chegar até no final. Por quê? Porque lá dentro tem moléculas, tá certo? Tem átomos ali dentro. Então, vai ser misturas o quê? Homogênea, quando eu enxergo apenas uma fase. Agora, misturas. Vamos entender o que é misturas e o que são substâncias. Olha, misturas, pessoal. Misturas aí, olha só, duas cores igual. Esse aqui é um elemento químico só, nesse recipiente. Esse aqui, você viu que mudou a cor? É CO2. Esse aqui já mudou a cor, N2. Esse também mudou, H2O. Então, são misturas. Duas ou mais substâncias diferentes são misturas. E o que são substâncias? Substâncias, apenas uma substância. Olha só dois. Se tiver só N2 aqui dentro, também seria substância. Então, esse aqui é chamado de misturas, porque tem vários elementos químicos diferentes aqui dentro. E aqui é substância, que quando só tem um tipo de elemento químico aqui dentro, certo? Olha só, pessoal, o ouro. O ouro, ele, 18 quilates, por que ele não é... Olha, professora, ouro 18 quilates, a gente pensa que é ouro puro. Não, 24 quilates, que é ouro puro. Como o ouro, ele é maleável, quer dizer, se você fizer uma corrente com esse ouro, ele vai começar a se desgastar e vai arrebentar sua corrente. Para isso não acontecer, o ouro mais aproximado foi o ouro 18, que é um ouro considerado aí um ouro maravilhoso, um ouro bom. E ele tem 75% de ouro puro e 25% de outros metais. Pode ser cobre, pode ser o tipo de metal que eles vão
misturar esse ouro, ficando uma mistura aqui, ó, mistura sólida, tá certo? Que você não vê o outro metal, que você enxerga somente o ouro, que é o que? Mistura homogênea, ok? Aqui, ó, gráficos, o gráfico da mistura comum. Você tem que observar esse gráfico. Olha aí, a mistura comum, como que ela vai ser. A mistura eutética, ó, já vai dar uma modificadinha, que é a temperatura, né, aqui em cima, ó, e aqui o tempo. E aqui mistura azeotrópica, tá? Temperatura e o tempo aqui. Olha a modificação de cada um aqui. Quando eles... a mudança deles aí, quando você coloca o aquecimento, tá certo? Então, vamos lá, ó. Por exemplo, o álcool etílico comum que usamos para limpeza e desinfecção não é uma substância pura, tá, pessoal? Pois ele não é constituído somente por moléculas de etanol, que é essa molécula aqui, ó, tá certo? Conforme o próprio rótulo no frasco desse produto indica, ele é uma mistura de etanol e água. Então, ó, H2O. Por exemplo, se você ver o rótulo que o álcool possui uma concentração de 96 GL, graus por Gay-Lussac, que é um químico que descobriu a lei dos gases, tá? Isso significa que em 100 partes dessa mistura há 96 partes de etanol e 4 partes de água. Ou seja, um frasco de 100 ml de álcool hidratado possui 96 ml de etanol e 4 ml de água. As misturas podem ser classificadas em homogêneas, tá? Homogêneas e heterogêneas. No caso do álcool hidratado, temos uma mistura homogênea, tá? Que a gente só vê o álcool. Você pega o álcool, a mãe fala assim, ó, fulano, pega o álcool lá pra mim, que agora a gente tá usando demais, né? Borrifar, nos mercados que a gente entra, eles borrifam, é incolor. Você não separa ali, você não enxerga só a água, você não enxerga só o etanol. Então, mas o que é uma mistura homogênea? É uma mistura em que não conseguimos ver a separação dos seus componentes. Toda a sua extensão é uniforme e apresenta uma única fase, igual eu mostrei aqui para vocês, ó. A água e açúcar, o ar atmosférico e o ouro, tá? Que tá no aqui tá no estado líquido, estado gasoso e estado sólido, ok, pessoal? Então vamos ver aqui, ó. Essas misturas aí homogêneas são também chamadas de soluções, possuindo as partículas dispersas com um diâmetro menor que um nanômetro, ou seja, nem mesmo com ultramicroscópio é possível ver mais de uma fase nesses materiais. Além disso, seus componentes não podem ser separados por métodos físicos, como por centrífugas ou por filtração. O sangue é uma mistura. A olho nu, aqui ó, que eu falei para vocês aqui da centrífuga, parece que ele é uma mistura homogênea, mas não é, pois no microscópio vemos seus componentes. Além disso, ao colocá-lo em uma centrífuga, esses constituintes são separados, igual eu falei para vocês, ó. Antes de colocar aqui na centrífuga, é um aparelhinho cheio de bolinha aqui, ó, que cabe cada tubo de ensaio desse. Você vem, coloca aqui, ele vai girar muito rápido e vai fazer essa separação aqui, tá certo, pessoal? Para fazer exames aí, exame de sangue, né? Que muitos, quando vai ao médico, a primeira coisa que eles pedem é o exame de sangue, tá certo? Para ver o que tá acontecendo de errado com você. Então, pessoal, eu espero que todos tenham entendido aí, ó, o que é mistura heterogênea, o que é mistura homogênea, o que são misturas e substâncias. Substância é quando o elemento químico está sozinho. Ele pode ter até 1000 elementos dele, mas só tem um tipo de elemento químico, então é substância. Mistura é quando tem vários outros elementos químicos juntos, né? Misturou tudo. E aqui, ó, mistura heterogênea, você vê 2 ou mais fases. Misturas homogêneas, você vê apenas uma fase.
Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Que eu apresentei para vocês hoje, através desse vídeo. As nossas aulas, quando voltar, serão, não sei quando vai voltar, né? Mas dizem que vai ser rápido por causa da vacina. Então, isso aqui, pessoal, tem que estar no seu caderno. Se organize no seu caderno, copia aí para nós os conteúdos, coloca direitinho no seu caderno e nós vamos nos dar bem aí com a matéria de química. Às vezes fala, química é muito difícil. Não é, pessoal. Depende de quem? Depende de cada um. Entender e prestar atenção. Tem dúvida? Pode me chamar aí no privado, ok? Um abraço a todos, fique com Deus.